Vamos orar então. Bom dia a todos. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela Tua palavra, pela oportunidade que Tu nos dás de estudarmos juntos. Pedimos agora o Teu Espírito, Pai querido, a nos dar entendimento que vai ser estudado, a estar conosco, a nos guiar. Abre nossa mente, concede-nos Teu Espírito, por favor, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá para Eclesiastes, capítulo 9. Nós vimos até o verso 4, se não me engano. E agora, então, Eclesiastes 9, dos 5 em diante. No 4 diz, ora, para aquele que está entre os vivos há esperança, porque melhor é um cão vivo do que o leão morto. Então, mais vale um cão vivo do que um leão morto. Eclesiastes 9, 5. Julita, quer ler para nós? Posso ler. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Muito obrigado. Então, essa é uma verdade muito importante para os nossos dias. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Tem alguns versos que fazem comparação com esse. Vamos pedir para cada um que quiser ler aí, participar, abrir. Primeiro, Salmo 6,5. Eliane, pode abrir para nós? Sim. Neiva, consegue ler também? Claudina, Raquel? Sim. Tá, agora então vamos a Neiva. Pode abrir Salmo 146, verso 4. 146, verso 4. A Claudina pode abrir em Salmo 115, 17. E a Raquel consegue abrir em Jó, capítulo 7, versos 8 a 10. Ok. Bom dia, Klaus. Já chegou e já vai receber um texto. Isaías 26, 14. Bom dia. Bem na hora que estava distribuindo aqui. E eu vou em um outro texto de Jó. Vamos lá, nós estamos em Eclesiastes 9:5, que vimos que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Jó, vou ler aqui Jó capítulo 14, o verso 21. Nós lemos assim: os seus filhos recebem honra sem que ele o saiba. São humilhados sem que ele o perceba. Aqui está falando a respeito, e tu fazes perecer a esperança do homem, para sempre contra ele, e ele passa. Muda o seu rosto e o despedes, no verso 20. Ou seja, quando a vida passa, quando o homem é despedido, aí então, quando o homem é despedido, aí então ele, no verso 21, Jó 14, 21, os filhos dele recebem honra sem que ele o saiba. Então ele não fica sabendo das coisas. São humilhados sem que o perceba. Então, mesmo coisas boas ou coisas ruins, ele não sabe. Aí, o próximo texto eu vou pedir para ler é Isaías 26, 14. Mortos não tornarão a viver, sombras não ressuscitam. Por isso os castigastes e destruíste, e lhes fizeste perecer toda a memória. Pessoal, muito obrigado. Então, o que isso daí está dizendo? Que os mortos não Tornarão a viver. Interessante isso. Como eu falo, morrendo eles não tornarão a viver, falecendo não ressuscitarão.
A morte, de fato, virá quando for a morte final, a segunda morte. A primeira morte é temporária. Todos aqueles que morrerem sem ter aceitado Deus vão ressuscitar para o juízo. E aí quando vier a morte mesmo, a morte final, não vai voltar a ressuscitar, ou seja, a morte acabou, tem um fim. Destruíste, apagaste toda a sua memória. E aí, agora o próximo texto, Jó 7, 8 a 10. Ou com a Raquel, isso. Diz assim: lembra-te de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Isso aí. E é interessante, esse traz uma outra verdade. Nós, por nós mesmos, nós não conseguimos sair da sepultura. Assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce a sepultura nunca tornará a subir. Ele não consegue subir. Deus pode fazê-lo subir. Então, se nós fôssemos entregues à nossa própria sorte, era morte, esquecimento, destruição eterna. Mas aí vem a promessa de Deus, da ressurreição. E a intervenção dele. Então aqui na Bíblia nós estamos vendo algo que contrapõe totalmente a ideia popular de que a alma é imortal. Já morre o corpo, mas a alma continua viva. Isso é mentira. A Bíblia nunca ensinou isso. Essa é a mentira que Satanás ensinou. Pedi para Eudete ler para nós, abrir para nós, se puder, para depois nós lermos, né, em Gênesis capítulo 3. E Hudson, seja bem-vindo. Quer participar lendo também? Algum texto? Se não puder, não tem problema. Só avisar. Ou ficar em silêncio também, que a gente já entende como se... Beleza, então... Bom dia. Bom dia. Gênesis capítulo 3. Depois daí lê os versos... 3 e 4. 3 a 5, na verdade. 3, 4 e 5. E então, Hudson, pode abrir para nós 2 Coríntios 11. E aí, vamos aqui agora, tem alguns textos antes que foram distribuídos. Quem ficou com um texto que para nós compararmos com Eclesiastes 9:5 é Salmo 146, o verso 4. Eu. Pode ler. Saímos do espírito e ele o torna ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Obrigado. Na minha fala, seus pensamentos. Então, os desígnios na mente, os propósitos, os pensamentos perecem no dia em que sai o espírito e volta para a terra. Interessante isso. Então, quer dizer que o espírito não é a parte consciente da pessoa? Exatamente. Quando a gente vai para Eclesiastes agora, voltando lá só um pouquinho para frente, no capítulo, se Deus quiser, mais tarde vamos estudar. Eclesiastes 12, o verso 7, coloca uma verdade. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. O espírito volte a Deus, daí muitos pensam, o espírito é a parte consciente da pessoa, a pessoa vai para viver numa outra atmosfera, numa outra dimensão, mas isso não é verdade. Aqui está falando de uma forma genérica do ser humano, ou seja, tanto bons como maus, o espírito volta para Deus. Por quê? É Deus quem dá a vida, Ele é a vida, Jesus é a vida, longe de Jesus não tem vida. Então quando a pessoa morre, o que volta para Deus é o mesmo que entrou quando ele não existia. Quando Adão foi criado, ele era apenas um cadáver, assim, tudo estrutura formada, os músculos, ossos, tudo, e bem mais complexo do que muitos acabam imaginando, assim, foi um boneco de barro. Claro, do barro Deus fez todas as estruturas do corpo. O que nós temos aqui, né, o carbono, nitrogênio, ferro, magnésio, que compõe o nosso corpo, está tudo na terra. Então no pó. Mas Deus organizou e criou ali um ser, uma estrutura, mas que não tinha vida. Então Adão não tinha consciência antes de ter sido criado.
Não existia uma alma lá que daí entrou nele. Não. Mas o que Deus fez? Deus soprou o fôlego de vida. Então Deus deu a vida que é dele, comunicou, emprestou para o ser humano. E aí Adão teve vida. E aí isso vai se passando de geração em geração. Mas quando veio o pecado, né, veio a morte, aí quando a pessoa morre, essa vida volta para Deus. Esse é o Espírito. E tanto aqui coloca de forma geral, tanto para bons como para maus, volta para Deus. Não é porque muitos usam esse texto para dizer, então o Espírito vai para Deus, vai para o céu, vai ficar lá. Mas é contraditório, porque os mortos não vão para o céu. E aqui está falando que de todos. Os mortos, os perdidos, né, não vão para o céu, no caso. Então, aqui nós temos mais uma prova de que não é verdade. Porque espírito que volta a Deus é o quê? Uma última analogia. Uma lâmpada ligada na tomada, assim, na eletricidade. Se você desrosquear a lâmpada, quebrar a lâmpada ou desligar o interruptor, qualquer uma dessas coisas que você faz, será de passar energia pela lâmpada e a luz vai apagar. A luz é como se fosse a vida. E o que acontece com a energia? Que é aquilo que dá a condição essencial para que haja luz. Ela volta para a central, volta para a rede, volta para os cabos de eletricidade, volta lá para... e fica lá. E é a mesma coisa o Espírito. O Espírito de Deus é como se fosse essa energia. O Espírito volta para a central e a luz, em vez de sair voando por aí quando você apaga a luz, ela deixa de existir, ela não sai voando. E aí, então, essa é uma concepção. Daí agora o Det vai ler um texto de Gênesis capítulo 3, os versos 3 a 5. Pode ativar o áudio daí, pode ler. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Isso, muito obrigado. Então olha o engano de Satanás. Deus disse, certamente morrereis. E aí Satanás chegou e disse, certamente não morrereis. Agora o Hudson puder ler para nós 2 Coríntios 11, verso 3. 2 Coríntios 11, verso 3. 2 Coríntios 11, verso 3, diz assim: Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Obrigado. Então, como que a serpente enganou Eva? Tem várias situações que isso se aplica. A serpente se utilizou de técnicas de hipnose, de indução. Isso é revelado no Espírito de Profecia. Mas, simplesmente analisando o que está ali puramente dito, nós vemos como que Satanás enganou Eva. Dando a impressão de que aquele fruto estava dando uma condição mais elevada para ela que estava comendo. E ela disse uma mentira, enganou, falando que a alma de Eva, no caso, era imortal, que mesmo que ela morresse, ela não ia morrer, na verdade. Então essa foi a mentira de Satanás. Como que ele enganou? Enganou dando a entender que ela era muito mais, como eu posso dizer, era um ser praticamente divino na essência da própria Eva, que ela vai ser como Deus, esse começo do fruto, e que ela não morreria, na verdade. Então esse foi um engano de Satanás. E aí, quando você segue o contexto aqui, Paulo, né, aqui fala que ele temia que, como a serpente enganou a Eva, também fossem de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Na minha fala assim também, né, essa tradução, sentidos. Os sentidos é o quê? A visão, a audição, o tato, o paladar, o olfato. Todos os nossos sentidos podem ser corrompidos e se apartar do que? Da simplicidade que é em Cristo Jesus. O Espiritismo hoje oferece muitas teorias científicas, belas, assim, parecem muito intelectuais, mas na verdade estão se apartando da simplicidade e levando ao engano. E aí, quando a gente segue no capítulo 11, a gente chega lá nos versos 13, 14 e 15, nós vemos assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo.
E não é maravilha que, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. O que aqui está dizendo? Que Satanás tem o poder de se transfigurar em um anjo de luz e falar coisas bonitas. Só que o que ele faz, voltando lá, é enganar, como enganou Eva. Então, muito em breve, os anjos maus vão se personificar, não somente em apóstolos de Cristo, supostos apóstolos, né, já falecidos, em pessoas queridas nossas que já faleceram, dizendo, eu vim lá do mundo dos mortos e tal, ou do céu, né? Eu vim aqui para dar uma mensagem dizendo o quê? Coisas contrárias à palavra de Deus. Primeiro que não é aquela pessoa, mas é Satanás se passando por elas. E os sentidos vão apontar diretamente para como se aquilo fosse verdade. Por quê? A fisionomia é igual, a voz é idêntica, é tudo idêntico. Ela vai talvez falar de coisas que só, digamos, você e ela sabiam. E só vocês, digamos, presenciaram e daí vai falar, olha, só pode ser essa pessoa. Só que não se dão conta, se não estudarmos a palavra de Deus, nós não nos daremos conta de que Satanás e os anjos, né, e os anjos bons e maus, eles estão contemplando, estão invisíveis ao nosso redor. Então, tudo que a gente pensa, eu fiz e ninguém nunca soube, Deus sabe, os anjos viram. Então, existe um registro, um relato. Então, por isso, quando isso acontecer, se nós não soubermos isso pela Bíblia e estivermos baseados no que está escrito, nós vamos ser enganados pelos nossos sentidos. Mas se nossos sentidos apontarem uma direção e a palavra de Deus disser outra coisa, vamos confiar na palavra de Deus. Porque o que aconteceu com Eva quando ela deu ouvidos à serpente? Porque a serpente estava lá comendo o fruto, não estava morrendo, estava falando. Animais não falam. Então a serpente, aparentemente, por comer aquele fruto, tinha ganho uma habilidade que ela não tinha, de falar. Então os sentidos de Eva apontavam para que a verdade é que Deus havia privado ela de algo essencial, de que a serpente estava falando a verdade. Os sentidos dela, todos apontavam para esse caminho. Uma coisa só que não apontava, a palavra de Deus. Então, se nós não quisermos ser enganados, se nós quisermos não sermos enganados, não ser enganados, confiar na palavra de Deus. E agora a Claudina pode ler Salmo 115, um verso em chave ainda para concluir esse raciocínio aqui. Os mortos que descem à terra do silêncio, não louvam a Deus, o Senhor. Obrigado. Então, aqui nós vemos claramente as pessoas que torcem o sentido, muitas vezes com má intenção mesmo, mas outras vezes por desconhecimento ou por terem aprendido errado. O sentido daquele verso que nós vimos de Eclesiastes 12, 17, de que quando morre, o pó volta para a terra e o espírito volta a Deus, muitos dizem, voltou lá para o céu, vai ficar lá com Deus, vai estar louvando, mas aqui diz que os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Descem ao silêncio. Interessante, o Sheol, que muitas vezes é traduzido como inferno na Bíblia, na verdade é a sepultura, é a morada dos mortos, está no silêncio, está debaixo da terra, por isso que desce, está ali. Pode falar, Glaucia. Só para saber a última passagem, eu não consegui anotar. Salmo 115, 17. Tá, obrigada. Beleza. Então esses são alguns versos que são bem conclusivos. Eu tenho mais um aqui que dá para ser lido, que está em 1 João. Esse é um pouco tempo atrás que eu tive assim consciência mais clara da existência, né, desse livro. Deixa eu ver aqui. 1 João capítulo 5, verso 12. No verso 11 e 12 dá para ler aqui, ó. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Interessante, então, aqui, ó, 1 João 5,12. Quem tem o Filho de Deus, o Filho, né, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Se não tem vida, é o quê? É morte, deixa de existir. Então, a ideia de que nós somos imortais é um engano, uma mentira de Satanás.
Nós não somos naturalmente mortais. Somente recebemos a imortalidade de Deus. Aqueles que não quiserem seguir a Deus se afastarão de Cristo e Cristo deixará, então, dará a punição, a sentença, a morte eterna, a segunda morte. E pronto, ou seja, o inferno, que é o lago de fogo, ele vai existir por algum tempo até que seja destruído. E como dizem em Malaquias 4, se tornarão em cinzas debaixo dos vossos pés. Zé, lê para nós esse texto, Zé. Seja bem-vinda. Não se preocupe que está sendo gravado. Daí você pode pegar o início do estudo depois. Tá bom, obrigado. Malaquias 4, verso 1 a 3. Malaquias 4, de 1 a 3. Isso, é o último capítulo do último livro do Antigo Testamento. Só um pouquinho. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Obrigado. Alguém aqui já conseguiu colocar fogo em cinza? Cinza não pega fogo, ela aparece depois que já queimou tudo que tinha que queimar. Então aqui está a verdade bíblica sobre a morte, o estado dos mortos. Então, a ideia também de que o inferno será um local queimando eternamente, uma ideia diabólica, e que muitos ainda chegam a dizer que os salvos terão alegria e prazer em ver os perdidos queimando por toda a eternidade, é a mentira de Satanás, que tem a sua base na crença de que a alma é imortal. Bom, se a alma é imortal, não importa para onde eu vou viver para sempre. Quem está perdido também vai viver para sempre. Isso não é verdade. Quem se separar de Cristo, Deus aceita essa escolha e não mantém ele ligado a si mesmo. Deus não força assim, a ir contra a vontade. Se ele quis se afastar da vida, Deus deixa. E a pessoa recebe a recompensa, a morte. Se Deus mantivesse ela viva, ele estaria obrigando ela. Não, você vai ficar aqui junto comigo sem querer. É como alguém... Então acho que já está bem explicado. Alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário que alguém queria fazer? O Eric, a lição de ontem foi bem pontual nesse tocante, né? Nesse quesito. Eu até comentei na classe que a lição fala de as pessoas que se perderão, elas vão, todo joelho se dobrará e elas vão reconhecer que Deus foi justo em destruí-las. Isso é muito difícil de entender. Quer dizer, difícil assim, porque na nossa mente a gente não foi feito para ser destruído. A gente foi feito para viver e viver eternamente, que é algo assim, a morte é algo chocante. Ninguém suporta ela. A dor da separação, a dor do, sabe? Não dá para entender. Agora, você imaginar que um ente querido vai se queimar perpetuamente, Deus é muito mal se fosse assim. Né? Então, assim, o que move a gente é essa esperança de que a justiça de Deus é que enquanto tem matéria, quem? Acabou a matéria? Acabou. Exatamente. Aí vira... Por que uma pessoa que viveu ali, digamos, 20 anos, outra 50, outra 70 anos fazendo maldade, uma pessoa ruim que nunca se converteu, ela vai queimar eternamente por causa disso? Aí é ilógico, não é justo isso. E aí Deus não vai agir assim. Tem um texto que coloca, mais um podemos usar, né, para provar esse outro aspecto, e Deus também não deixa dúvidas, é em Salmo 37. Salmo 37, verso
20. Quem achar aí, quiser ler, pode ler. Os ímpios, Porém, portanto, nós não ser desaparecerão como as flores do fumaça. Isso, muito obrigado. Ó. Desaparecerão como a fumaça. E aqui no meu diz, em fumaça se desfarão. Então vai desaparecer, vai perecer, vai acabar e vai se desfazer em fumaça. E aí a gente começa a entender um pouco melhor algumas expressões terminantes das escrituras, como aquela presente em Apocalipse 14, na terceira mensagem angélica, no verso 11. Osana, você vai ler para nós Apocalipse 14, 11. No finalzinho da terceira mensagem angélica. 14, 11. Isso. Diz assim: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. O Eric, posso te perguntar uma coisa? Isso aqui... Pode perguntar daí. Não, mas é sobre isso, olha só. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Como assim? É o que a gente acabou de ver. Se os ímpios vão se desfazer em fumaça, a fumaça depois se faz um fogo, e o fogo se apaga, ela muitas vezes continua por dias saindo a fumaça até que o momento pare. E pode-se dizer que aquela fumaça que saiu no ar, ela nunca mais vai voltar, ela vai estar sempre no ar, ela vai se espalhar tanto que às vezes no final você nem vai perceber quase ela, mas ela foi e está lá eternamente. Aí, exatamente isso, os registros históricos desse incêndio do pecado e as consequências dele vão permanecer por toda a eternidade. E é interessante que as traduções mais fiéis pegam aquele texto de Apocalipse 14, 11 e fazem uma separação. Ó, e a fumaça e o tormento sobe para todo sempre. Há uma quebra no texto. No meu traz ponto e vírgula. A Nova Almeida atualizada é uma das traduções que mais traz certo, assim, digamos, uma compreensão mais exata desse texto, porque ela traz um ponto final. E aí ela começa a segunda parte assim: e aqueles que adoram a besta e a sua imagem, aquele que receber o sinal do seu nome, não tem repouso nem de dia nem de noite. O problema é que eu acho que a tua tradução, Rosana, ela não traz nenhum ponto e vírgula, uma quebra de ideia. Ela traz meio que numa sequência, só uma vírgula, dando a entender que esse fumaça vai subir para todo sempre e não tem repouso nem de dia nem de noite. Ou seja, para todo sempre vai estar sofrendo sem ter repouso. E aí muitos somam isso com os textos que Jesus disse, o tormento eterno e tal. Aí então, como é que a gente entende isso? Primeiro, esse texto não dá para se usar para isso porque tem uma quebra no texto. Ponto. Ali as duas ideias estão separadas. Segundo, não vai ter repouso enquanto durar o que tiver para queimar. Então, a pessoa vai queimar, digamos lá, tanto tempo, ela não vai ter repouso enquanto não queimar e acabou, queimou, destruiu, deixou de existir. E as consequências disso são eternas. Esse é o sentido que Jesus disse, o tormento eterno. A última coisa que ela sentir vai ser aquele tormento e vai acabar naquilo. E como que a gente sabe que é isso que Deus quis dizer quando disse isso? Em Judas, nós vemos um exemplo. Judas, capítulo... Judas, capítulo 1, só tem um capítulo. Judas, o verso 7. Quem achou aí, quiser ler, pode ler. Posso ler? Judas 7. Não, lê você, pode ler. Judas 7. Ok. Diz assim: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas
que, havendo-se entregues à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas como exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Muito obrigado. Então, são postas, por exemplo, do fogo eterno. Não eu falar sofrendo a pena do fogo eterno. Olha só. E aqui, ó, volta um pouquinho em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, o verso 6, nós lemos assim, ó, e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas. Então, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Elas são reduzidas a cinzas. E essas cinzas, né, não pegam fogo. E isso é o fogo eterno. Mas o fogo está queimando até hoje? Não. É o fogo eterno no sentido de que, primeiro, ele tem consequências eternas. Segundo, é um fogo inextinguível, que não pode ser apagado. Depois que pegou fogo, mesmo que eu tente jogar água, coisa não vai apagar. É como um incêndio terrível, e é exatamente isso que ele quer dizer. E um último texto, só para nós concluirmos essa ideia lá, que Deus ele não é injusto em dar a mesma sentença para todos, os que fizeram muito mal e os que fizeram pouco mal. Lucas capítulo 12, o verso 48. Lucas 12, 48 diz assim, a respeito, né, daqueles que... verso... Tem todo o contexto ali, né, mas o verso 46 fala assim, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e dará sua parte com os infiéis. Aí o 47 também dá para ler. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Ou seja, quem teve consciência do que Deus queria e não fez, vai receber uma penalidade maior. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E é o que se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. E aí se cumpre o que Deus disse. Em 2 Coríntios, agora 5, verso 10, que era o verso para memorizar da lição da semana passada, da Escola Sabatina. Quem achar aí, quiser ler, 2 Coríntios 5, 10. Desculpa, eu falei que o outro era o último texto, mas tem mais esse para fechar a ideia. 2 Coríntios 5, 10. Posso ler? Pode ler. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Isso aí, segundo o bem ou o mal. E aí vemos, né, que o mal, quem fez muito mal, vai receber mais açoites. Quem fez menos mal, poucos açoites. Ou seja, na destruição lá do inferno, será queimado, sofrendo mais, ficando mais tempo a sofrer, e outros, num instante, vão desaparecer. E uma pergunta, para a Osana responder e daí fazer o comentário. Quem que será a última pessoa a ser destruída no inferno? Satanás e seus anjos. Mas especialmente Satanás. Porque é sobre ele que vai cair o pecado de todos os pecados que os que forem salvos por Jesus, né? E se arrependeram e receberam perdão, Deus vai fazer com que recaiam sobre a cabeça de Satanás. Assim como no santuário, lá no dia da expiação, os pecados, depois de feita a expiação, a limpeza do santuário, eles eram colocados sobre a cabeça do bode Azazel. E esse bode era largado no deserto. Então, Satanás vai sofrer, depois que todos os anjos maus, né, serão provavelmente os últimos também, aí vai ficar Satanás ainda queimando por um bom tempo. E aí se cumprirá o que foi... A Osana leu lá antes, não vai deixar nem raiz nem ramo, né? Em Malaquias 4. Malaquias 4, de 1 a 3, né? Isso. Eu sei que, ó, uhum. Bem, pode falar o comentário aqui. Interessante, Eric, é que a gente percebe que esse tempo que a gente passa estudando, Deus quer se apresentar para a gente, né, confirmando na palavra dele que o que ele fala é verdade. Ele não é homem para que minta, certo? E eu quero fundamentar a minha crença
de que eu estou me preparando agora para viver com alguém na eternidade que não mente. Já começa por aí, né? E que a forma que ele tem de se apresentar para mim é falando de coisas que eu conheço, e não do que eu não conheço. Para afirmar bem a minha ideia, o conceito de quem ele é e o que ele fala. E isso eu estou construindo uma ideia a respeito dele. Estava vendo o testemunho da Haru, só vi 16 minutos, por isso que eu atrasei. Aí eu voltei correndo, que falou que era 8 horas, eu voltei correndo. Então, essa curiosidade de você querer conhecer a sua origem, sabe? Quem você é, para explicar, você tem que saber quem é o seu Criador. E como é que eu vou entender isso se eu não... Agora, se eu olhar para ele como um Deus tirano, que consome aquilo que ele fez, né? Com tanto amor, eu não vou querer chegar muito perto, não. Mas se eu entendo que a oportunidade que foi dada para outros está sendo dada para mim e ainda não fechou a porta da graça, é muita responsabilidade isso, sabe? É verdade. É isso aí, então. Esse é um aspecto importante. Bom dia, Maridite. Igual que você chegou. Se quiser depois ver os minutos aí, acho que teve alguns minutos antes, pode assistir depois. Que se Deus quiser, né, vai estar no YouTube, a gente está gravando. Mas voltando aqui então agora para Eclesiastes, capítulos 9, verso 6. Então olha só, em um verso, olha a profundidade, porque esse é um dos temas mais importantes para os nossos dias. Porque duas questões serão determinantes no fim dos tempos, assim, serão muito atacadas. A primeira é essa ideia da imortalidade da alma, é uma mentira. Então, nós temos que conhecer o estado dos mortos, nós somos mortais e que depois da morte acabou. E se não for a intervenção de Deus em algo sobrenatural pela ressurreição, por nós, acabou ali, já era. E o segundo aspecto é a questão do sábado. Um outro aspecto também será muito atacado, trazendo o quê? Especialmente no contexto da terceira mensagem angélica, né? A besta, o sinal da besta de adoração, e aceitando, né, a adoração a ela por meio do sinal, que é o domingo, que foram mudados da lei de Deus, e aqueles que permanecerem fiéis, o sábado. Então esses dois temas são os mais importantes para serem estudados. E quem quiser, eu tenho um livro em PDF, posso até compartilhar ali no grupo, que se chama A História do Sábado. O melhor livro que eu já li sobre esse assunto do sábado, escrito por John Andrews, um dos pioneiros. Dá para comprar ele pela internet também, quem gosta de ter o livro físico, ou dá para mandar imprimir, ou dá para ler no computador, no celular. E esse livro ele expõe claramente como é que se deu a questão, né, do sábado na Bíblia. A primeira parte dele é o sábado na Bíblia. Expõe tudo que fala na Bíblia sobre o sábado e expõe claramente a base bíblica. Depois ele vai na história. E que muitos dizem, não, porque depois de Cristo, né, os pais da igreja e tal. E ele vai usando cada argumento que eles falam, tal pai da igreja disse, né, que os discípulos lá passaram a guardar o domingo e tal. Daí ele vai analisando cada um dos argumentos e vai mostrando tudo as falsidades que foram feitas nesses argumentos. Vou compartilhar assim daí. As falsidades, ou seja, muitos argumentos foram inventados, foram modificados, foram falsificados. E a gente tem que conferir a fonte, olha. E aí ele vai citando todas as fontes de historiadores, e historiadores mesmo de igrejas protestantes que hoje se afastaram, né, do princípio protestante e que defendem o domingo, mas mesmo assim eles mostram essas verdades. E ele vai assim, catando em cada igreja a defesa dessa doutrina bíblica, né? Que muitos acabam que pessoas que sinceras, que estão buscando a verdade, se deparam com um fato, com uma realidade e expõem ela.
E aí ele foi atrás e vai mostrando. É tremendo. O livro, e não é à toa que o próprio Satanás apareceu para o John Andrews quando ele estava escrevendo esse livro e fez uma ameaça assim para ele. Estava muito irado contra ele. Então, não é à toa. Esse livro, O Grande Conflito também, Ellen White quase morreu quando recebeu a mensagem, né? E contou essa mensagem, na verdade, né, para o marido. Então, o Satanás tem muito ódio sobre isso. Então, vamos nos tornar a palavra de Deus, porque Deus é mais poderoso. Assim como ele guardou, né? Protegeu no passado, vai proteger hoje. Então, eu posso compartilhar esses dois aspectos, a imortalidade da alma, precisamos compreender bem pelas escrituras, e a questão do sábado. Pode falar, Rosana. Enquanto isso, eu até vejo já para enviar o livro aqui. Eu tenho uma paciente que ela é metodista. Eu já falei para vocês dela, né? Que eu chamei a atenção dela por causa que ela tem uma réplica do santo, da arca do testemunho, né? Em cima da mesa dela. E eu até chamei a atenção dela, né? Porque eu falei assim que a postura dos anjos que está na caixa está errada. Ela falou, Rosana, mas esses anjos não têm face, como é que você está enxergando? Eu peguei, sentei de lado e falei, olha a postura do meu pescoço. Aí ela olhou e falei, olha lá a postura. A Bíblia diz que eles estão olhando para baixo. Então, cada vez que eu vou lá 2 vezes por semana, essa semana eu dei folga. Eu toco num ponto, e ela é metodista sincera, sabe? Que é uma pessoa sincera. Ela faz lição da escola dominical, sabe? Tem um prédio lá que tem o nome dela, é uma pessoa influente mesmo na igreja. Aí eu estava conversando com ela, até passei um vexame, e eu falei com ela a respeito do sábado. Toda vez que eu vou lá tem um assunto, toda vez. Aí eu perguntei para ela, Marisa, sobre o que mesmo que eu falei? Ela parou os olhos em mim e falou assim, Rosana, você já me falou tanta coisa que eu nem sei o que você falou. Aí eu falei das 3 mensagens angélicas, eu só não me lembrava do bendito Ezequiel 28 e 20. Não, como é que é? Ezequiel 20, 12 e 20, é isso? Eu tive que escrever, porque senão eu esqueci. Foi o único que eu esqueci. Aí eu perguntei para ela, eu estava vendo a vida de John Wesley. Que homem, e eu estou vendo no YouTube com a Maísa, né? A história do grande conflito, e a Maísa falando de John Wesley, né? São pessoas que foram sinceras e fiéis. E você falou um negócio hoje que eu escrevi aqui, naquele livro que você está lendo, você falou, Deus não pede para descobrirmos toda a verdade, mas para amarmos a verdade. Ou seja, aquilo que eu sei, eu amo. E John Wesley era assim, aquilo que ele conhecia, ele amava. E ele fez a parte dele. Então, eu falei para ela assim, os metodistas hoje são igualzinhos John Wesley? Ela falou, de jeito nenhum. E, ó, ela não faz a reforma de saúde, mas não come carne de porco, nem camarão, nem, sabe? Eu fico assim, eu falo, meu Deus, como é que eu fui bater nessa casa? Aí ela falou assim, Rosana, mas os adventistas seguem direitinho? Eu falei, não, segue não. Sabe por quê? Porque, assim como no metodismo, as pessoas vão se mundanizando, essa é a palavra, né? No adventismo também. Só que Deus tem uma igreja real, que guarda os mandamentos de Deus, inclusive o sábado. E fui falando bem baixinho com ela, sabe? Por que você guarda o sábado? Ela falou assim, por causa da ressurreição de Cristo. Eu falei, então me mostre na Bíblia onde que está escrito que foi mudado. Eu te dou $1 milhão. Eu não tenho, mas eu te dou. Se você me mostrar, não tem. A promessa é para quem guarda o sábado. O domingo é o dia do homem, o sábado é o dia de Deus. Rapaz, e assim, no meio do tratamento, sabe? Aí a gente muda de assunto, daí na outra vez lá vem outro assunto, sabe?
Ela fica parada, assim, prestando atenção. Eu fico pensando, eu fui parar por acaso naquela casa. Mas ela pergunta as coisas, eu levo as coisas para ela agradece, ela fez até, ó, até aqui, ó. Ela me deu um chocolate, falou para mim, eu sei que você não come, Osana. E botou isso aqui, ó, a irmã dela que fez, olha que capricho, Maria, José e o menino Jesus, ó. Sabe? No envelope, aqui, ó. E me deu de Natal, ó, assim, ó. Então, Deus está chamando. E como que eu vou saber explicar? Eu esqueci Ezequiel 20, 12 e 20. Como é que pode? Eu ia falar do sinal, falei as 3 mensagens angélicas, expliquei e esqueci do sinal. Se Deus quiser, numa próxima oportunidade, aí você já reforçou um ponto, assim Deus deu a oportunidade de você perceber, ó, esse aqui tá, como é que pode dizer, tá ali um pouco fraco, né, na memória, daí Deus te deu a oportunidade de você reforçar e agora você não esquece mais. Já lembrou que esse aqui é o 20. Agora você vai... Lembra dela, gente, Marisa Delgado, o nome dela. Olhe por ela. Vamos orar. Maridite, pode falar. Bom dia para todos. Olha só, a respeito da questão da imortalidade da alma, da guarda do domingo, né? O mundo está sendo preparado para essas duas grandes mentiras. Tudo está sendo preparado. E agora, em relação ao domingo, a gente tem essa questão climática. Se vocês perceberem bem, não sei se vocês já ficaram atentos, todas as bênçãos que Deus colocou sobre o sábado, os motivos, eles estão transferindo, né, para o domingo. Né, dia da família, vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser bom. Então, de fato, é uma contrafação daquilo, tudo que Deus pediu para que fizéssemos, né? E a respeito da imortalidade da alma, está sendo tão sutil, às vezes, para nós, mas para nós que sabemos a verdade, porque para quem não sabe, é uma coisa escancarada. As pessoas falam coisas que elas nem sabem aonde que aquele pensamento vai acabar levando elas. E, infelizmente, a gente percebe que não é só lá fora, no mundo cristão, o mundo cristão está sendo preparado para isso, e a igreja também, os adventistas. Nós não estamos nos apercebendo que Satanás ele não está brincando de ser diabo, né? Deus não está brincando de ser Deus, mas nós estamos brincando de sermos cristãos, sabe? E ele tá preparando tudo muito direitinho, e a palavra de Deus diz bem claro que aqueles que não tiverem por si mesmos estudado e aprendido do próprio Espírito, né, Santo, eles não vão subsistir. Tudo que puder ser abalado, vai ser abalado. São verdades que nós, muitas vezes, achamos que sabemos. A gente trabalha assim, a gente entra em contato com muitos adventistas, e fala assim, o pastor Rodrigo, pastor Arilton, nada contra eles, respeito muito. Mas o mesmo Espírito que inspirou o doutor Rodrigo, o pastor Arilton, é o que quer falar comigo. Então, se ele deu a revelação para esses homens, por que ele não vai dar para mim? Eu tenho que aprender, não pelo que eles disseram, mas por aquilo que eu estudei. E nós estamos terceirizando aquilo que não é para ser terceirizado. O meu conhecimento não é deles. Não tem que provir deles, tem que provir da palavra de Deus, prover, né, da palavra de Deus, e a gente está brincando. Porque ele disse isso, porque ele disse aquilo. Não, vai você pesquisar. A palavra, Jesus falou, examinai as escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna. É uma ordem individual. Se eu aprendo porque o Espírito Santo me ensinou, para ser enganada vai ser muito mais difícil. Então, é pesquisar, não é estudar, pegar, ler a Bíblia um capítulo por dia, ler o Espírito de Profecia, tá bom? Não! É ficar 2, 3, 4 dias, o tempo que for suficiente, necessário para aprender aquilo. Foi isso que Guilherme Miller fez. Foi assim que ele aprendeu. Ele não passava para o outro assunto enquanto ele não entendia. Eu estou estudando o livro de João, né, o Evangelho de João. Já tem mais de um mês, eu estou no capítulo 7. Eu estou no capítulo 7 ainda.
É tanta coisa. Aí você volta para recapitular. E eu tenho percebido que, até agora, né, no capítulo 7, o que ele mais fala é sobre crer. Até agora, de todos os capítulos, né, que foram só 7, tudo dele é crer. Crer no Filho do Homem, crer no Senhor, crer vai acontecer isso. A palavra crença. E hoje, fazendo conta aqui, um dos missionários disse o seguinte, a respeito de Marta, né? Ela cria em Jesus no passado e ela cria em Jesus no futuro, né? Ela creu, né? Olha, se meu irmão, eu sei que quando o meu Senhor, que o meu irmão vai ressuscitar, mas ela não cria nele no presente. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que prestar atenção. Hoje é o dia de preparo. Nós temos que nos preparar hoje. Nós temos que armazenar hoje. O conhecimento tem que ser hoje. Nós estamos perdendo muito tempo com coisas que não têm, digamos assim, real importância. Então, que Deus nos ajude para que nós possamos remir o tempo, porque os dias, antes de vir a coroa, vai vir a cruz. Né? Que Deus nos ajude a estarmos preparados. Amém. Exatamente. Pode falar, Rosana. Semana passada, a gente levou um na cabeça, sabe? Um tapa feio na cabeça. Por quê? Porque eu participo do pequeno grupo da Itália, né, que é todo dia. E eles têm se vocês quiserem, eu boto o link também, se o Eric abrir espaço, né? É todo dia, a diferença de fuso horário agora é 4 horas, mas normalmente é 5 horas de diferença. Então, eles são pontuais. É brasileira a moça, tá? E um dos pastores do grupo, há 2 anos atrás, ele tinha 3 filhos. Há 2 anos atrás, ele perdeu um filho com Covid. Rapaz já forte, saudável, aparentemente, né? Aí quando foi domingo passado, hoje está fazendo 1 semana, o outro filho dele, um líder na igreja, desbravador, o pai fervoroso, todo mundo fervoroso, então, o rapaz estava na cantata de Natal, 45 anos, uma família bonita, estava cantando e os pais não foram na igreja, aí ficaram em casa assistindo, né, que já são idosos e tal. De repente o rapaz passou mal e desmaiou, aí foram socorrer, fizeram ressuscitação e não teve jeito, morreu ali. Foi assim um choque brutal, o pastor Darcy já estava, assim, ele não estava bem recuperado da morte do outro, né? Aí vai e morre esse. Todo mundo, eu terça-feira entrei na sala, estou vendo chororô, todo mundo, eu falei, mas o que aconteceu? Eu sou meio desligada. Aí, Rosana, você não viu? Eu falei, não. Por que eu estou contando isso? Essa história, pelo que a Maria Dite falou aí, linkando com o que eu estou ouvindo no livro que o Eric passa todo dia de manhã, eu escuto antes de ir trabalhar. Eu saio de casa às 6h10, então eu escuto, dá tempo de eu ainda assistir. Por isso que, né, tudo corridinho. Uma coisa eu aprendi essa semana. O autor fala que, nos últimos anos, mais de 60% a igreja cresceu de membros. Mas esses membros, desculpa, mas esses membros, ele fala em cristãos carnais e cristãos espirituais. O cristão carnal, ele volta a cair. O cristão espiritual, ele é empoderado pelo Espírito, e aí ele se firma. Por que que na igreja tem tanta gente entrando e saindo? Porque é muito cristão carnal. Eu sou líder, esse ano eu fui eleita para anciã de novo. Sabe, a preocupação da gente, se todo mundo participasse do grupo. Ontem estava ouvindo meu filho conversar com minha filha na Itália, e aí ele falou assim, a maior parte do mundo já é esquerda, são poucos de direita.
né? Aí Samuel falou para o Poliano, a gente sabe que o decreto vai vir pela esquerda, não vai vir pela direita. As coisas só estão se encaminhando. Mas enquanto não acontece, enquanto ele não vem, sigo esperando, como fala a música. Mas a gente está estudando, aprendendo. Esse é um momento solene. Nossa, nesse que eu posso falar, então, fico feliz da vida, porque no outro eu tenho que ficar quieta. Mas é bom, viu, Eric? Não fica bravo, não. Entendeu? Então, é bom, assim, para a gente entender. Eu não lembrei de Ezequiel 20 e 12 e 20, mas eu escrevi para lembrar de novo, porque eu escrevo, porque senão eu esqueço. Aí eu leio de novo. Isso é para ficar martelando na cabeça o dia inteiro. Na hora de comer, isso aqui combina. Eu já sei algumas coisas que não dá certo para mim à noite. Então, faz mal, não come mais. Sabe? Então, assim, Deus está me dando a oportunidade de poder compartilhar com vocês. Amém. E é isso mesmo. Muito obrigado. Eu gosto bastante quando você participa aí já. Senão fica algo muito monótono, né? Só eu fico falando quase. É bom assim quando mais pessoas participam. Todos, né? Graças a Deus, Deus tem ajudado aí um grupo muito bom que todos participam. Aí lendo, né? E achando os textos e funciona bem, graças a Deus. Então vamos só ver mais o texto do verso 6, que fala sobre isso, né? A respeito dos mortos, Eclesiastes 9:6. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, só um último detalhe aqui que podemos associar com esse texto, que é lá em Apocalipse 6, que é um texto um pouco mais difícil de se entender, que Apocalipse capítulo 6 tem uma descrição. Apocalipse 6, o verso 9 e 10. E 11, na verdade. 9 a 11. Primeiro que achar aí pode ler. Apocalipse 6, 9 a 11. Quem achou aí pode ler. A Neiva achou? Não é isso? Pode ler. Só tá um pouquinho baixo o áudio. Tenta falar próximo do celular. Melhorou? Melhorou. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda um pouco tempo, até que também se completassem o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Muito obrigado. Uma vez eu fui confrontado por um presbiteriano com esse texto, assim, olha, lá está dizendo que eles estão lá, estão falando. E aí, então, aqui que é interessante, aqui é clamando por vingança, né? Mas Eclesiastes 9, no verso 6, nós lemos lá que o amor, tanto o amor como o ódio, já pereceram, e a inveja, tudo acabou. Então, o ódio, esse desejo de vingança ali, ele parece que está se contradizendo a palavra de Deus, certo? Mas o que é interessante? Debaixo do altar. Quantas almas debaixo do altar? Elas estão num repouso? O que seria isso? O que tinha debaixo do altar? Levítico 4:7 coloca que quando os animais eram sacrificados, o sangue era colocado debaixo do altar. Então ali tinha o sangue delas. E aí ali diz que fosse dado que repousassem, né? Veste branca e igual, repousem aí. Ou seja, a morte comparada com o sono. Jesus comparou a morte com o sono, um repouso. E isso daqui é o quê? A mesma figura de linguagem utilizada lá em Gênesis capítulo 4, o verso 10. Quando Caim matou Abel, nós lemos em Gênesis 4:10, Deus dizendo: E disse Deus, que fizeste?
A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então, a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. É como se o sangue de Abel estivesse pedindo vingança, falando, mas sangue não fala. E nem Abel estava vivo, como nós já vimos na Bíblia, que a pessoa não tem consciência alguma na morte. Mas é uma figura de linguagem. Então, existem algumas coisas que Deus usa, uma figura de linguagem. E é interessante que Deus sabiamente colocou isso dessa forma lá. Por quê? Porque Deus não tirou toda a possibilidade de dúvida. É um texto mais difícil? É. Mas se você comparar tudo que a Bíblia fala sobre o assunto, você consegue entender de maneira clara que aquilo lá é uma exceção, é uma figura de linguagem que Deus usou. Se a Bíblia inteira falasse daquela forma, aí era diferente. Se vários outros textos indicassem nesse sentido, tudo bem. Mas não é essa a verdade. Então Deus permitiu que houvessem esses pontos para quê? Para provar os espíritos. Para que aquela pessoa que não quer fazer a vontade de Deus, quer fazer a própria vontade, encontra ali uma brechinha, e para tentar se escapar, né, de acreditar na verdade, Deus permite isso para que venha se cumprir aquele texto, né, de servir de pedra de tropeço. Deus, ele não força. Se você não quer acreditar na verdade, tá aqui a verdade. Mas eu quero saber se você quer saber a verdade de fato. E aí, então Deus dá isso como uma maneira, né, de provar os espíritos. E aí, então é só essa questão, né, comprova que em Eclesiastes, outros textos que nós lemos hoje, não existe consciência depois da morte. A pessoa está morta, acabou. E assim, estudando a Bíblia, comparando texto com texto, né, a Maria Edith falou, estudar a Bíblia não é você ler assim, eventualmente. Claro, ler a Bíblia uma vez assim inteira é algo bom para você ter uma ideia geral. Fazer um ano bíblico assim é algo bom, mas não é a melhor maneira de se estudar. A Bíblia se estuda comparando texto com texto, como nós estamos fazendo aqui. Amém? Então, olha só, hoje nós ficamos em 2 versos do Eclesiastes, mas pode falar o último comentário, daí já encerramos. Na igreja de Mirandópolis, em São Paulo, né? Aí o pessoal descobriu que tinha um político que ia na igreja na quarta-feira. Então, eles começaram a fazer escala de pregação. A Maria Edith falou, eu lembrei disso. Escala de pregação para, né, quarta-feira vem um político, e é uma igreja grande. Aí, mas não, o cara não era pontual, não. Um dia aparecia, outro dia não, um dia dava, outro dia não, enfim. Bom, enfim. Ele só aparecia na quarta. Na quarta-feira, uma quarta-feira, não tinha ninguém para pregar. Tinha um irmãozinho assim, Glório, coisa que é raro encontrar naquela igreja, porque é uma igreja grande. Aí, não tinha quem, né? Botaram o irmãozinho para pregar. O que o cara começa a pregar? Gênesis 5. Ele não pregou, ele leu. Ele leu Gênesis 5. E viveu fulano e ciclano, tantos dias, gerou filhos e filho morreu. E viveu fulano tantos anos e gerou filhos e morreu. Nossa, o cara leu e acabou o sermão. O cara chegou na porta pro irmãozinho e falou assim, foi a melhor pregação que eu já ouvi. O político aquele? Ele estava na igreja. Eu descobri que eu sou mortal. Nossa! Ó! Às vezes a gente se prepara tanto, você tem que estudar, comparar a passagem aqui, passagem acolá, né? Mas é o espírito que impressiona, a simploriedade, se é que dá para se dizer isso, do irmãozinho ler Gênesis 5. E o grandão falar, foi a melhor coisa que eu ouvi, eu sou mortal. Exatamente, a coisa mais débil, fraca, humana, mas que tem o Espírito Santo, o poder de Deus, é mais forte do que a maior força do ser humano sem o Espírito de Deus. Amém. Então vamos agora fazer uma oração para encerrarmos. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Obrigado pelos ensinos tão profundos da Tua Palavra. Liberta-nos, Senhor, de cairmos em engano, em tentação. Dá-nos amor pela verdade, para que sejamos salvos.
e que recebamos a Cristo Jesus em nossos corações e tenhamos conhecimento pessoal contigo, sejamos diligentes estudantes da tua palavra. Seja cada um dos queridos aqui, ajuda-nos também nesse dia de Natal a relembrar e a reafirmar nossa entrega a Jesus, que tudo entregou por nós, vindo a esse mundo, nascendo como um ser humano, vivendo uma vida perfeita. Senhor, guia-nos, ajuda-nos a falar nesses temas nesse dia e que nada nos distraia de Ti, que não demos as nossas atenções àqueles que tentam se colocar no lugar de Cristo no Natal, como Papai Noel, e assim demonstra o mesmo espírito de Satanás que quis colocar no lugar de Cristo, mas que, rejeitando essas fábulas, venhamos a aceitar a Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. Boa semana a todos, Feliz Natal e foi muito bom estar com vocês. Jesus. Bom estar com vocês. Tchau. Bom dia. Tá ótimo hoje. Obrigadão, viu? A gente aprende sempre mais. Tchau. Tchau, tchau. Feliz Natal a todos. Até a próxima. Feliz Natal.